começando mais um Hoje é Delas Podcast. Faz a sua cabeça aí, somos aplausos. Hoje a gente tem um tema muito pertinente, que é a bipolaridade em mulheres. A gente vai conhecer a psicóloga Giovana, ela vai se apresentar um pouco, ela vai falar um pouco da história dela, e é um tema extremamente relevante, até mesmo porque a gente sabe que hoje os diagnósticos, né, o nome para os adoecimentos emocionais, eles estão em alta, vamos dizer assim. Claro que a gente sabe que não é tão simples, mas a bipolaridade, ela é muito comum, de certa forma, dentro da realidade das mulheres. Claro, é um diagnóstico comum dos homens também, mas como aqui no É Delas Podcast a gente tem um direcionamento para as mulheres, conteúdos para as mulheres, a gente vai falar um pouco nessa realidade, tá? Claro que assim, a gente vai falar sobre o diagnóstico, como entender o diagnóstico, a gente também vai falar sobre como descobrir, como ir atrás, também reconhecer alguns sintomas dentro de você, nas suas características, dentro do que você apresenta no mundo, tá? Lembrando que eu sou psicóloga, meu nome é Paola Severo, sou psicóloga, neuropsicóloga e trabalho e atuo dentro do atendimento clínico, ok? Esse podcast é direcionado para o mundo das mulheres, como eu já tinha falado, e hoje a gente vai conhecer a psicóloga Giovana, tá? Eu vou pedir para ela entrar na nossa live e a gente vai conversar um pouco sobre bipolaridade em mulheres, ok? Giovana, como você está? E aí, eu tô bem, e você? Tudo bem. Que bom que você está aqui, obrigada por ter aceitado o convite, né? Eu sei que não é uma coisa muito simples e também, que nem eu sempre explico para as pessoas, é um começo do projeto, então a gente está muito no início do canal em relação ao podcast, né? No futuro, a coisa vai ser bem maior e bem melhor, mas como é no início, a gente ainda está aprimorando muita coisa e obrigada por ter aceitado o convite mesmo, assim, de verdade. Tá no início, mas não deixa de ser lindo o projeto, belíssimo. Que honra mesmo. Sabadão, né? Então, sabadão, com esse tema que eu amo falar. Muito bom. Vamos falar um pouquinho sobre a bipolaridade em mulheres, então, né, Giovana? Antes disso, se apresenta para o pessoal, fala um pouquinho de você, né, que nem eu explico para as pessoas também, explico sempre no início. Essa live vai ficar gravada, depois a gente vai replicar ela dentro no canal mesmo. E você pode compartilhar, as pessoas podem compartilhar e dividir com outras pessoas que tenham também interesse nesse assunto, né? Então, se você puder falar um pouquinho sobre você, se apresenta pro pessoal, fala um pouquinho da tua experiência profissional, né? O que você quiser falar. Resumão, então, sobre mim, né? Eu sou Giovana, sou psicóloga desde 2020, vai. Atualmente, eu também sou neuropsicóloga. Eu tenho aí algumas formações, né, em questão de TCC. Tenho também uma formação em TAB e na psicopatologia. E eu também sou uma pessoa diagnosticada com transtorno. Então eu venho aqui com muito... é um misto, né? Eu fico muito feliz de poder falar sobre isso, de ter conhecimento para falar sobre isso e ao mesmo tempo de dividir um pouquinho do que eu vivo, né? Que nem sempre é fácil, nem sempre são só flores, muito pelo contrário, é bem difícil. Mas que bom que a gente, né, está aqui falando sobre isso. Até eu sempre dou um direcionamento sobre o conteúdo pra gente conseguir falar um pouquinho sobre tudo, né? Claro que assim, eu vou compartilhar um pouco da minha experiência também, o que eu souber e que eu também puder ajudar na nossa conversa aqui, mas eu gostaria que você falasse um pouco sobre o que você sabe sobre a bipolaridade, a ideia do que é a bipolaridade, se nasce com a pessoa, se é uma coisa desenvolvida, como que é a bipolaridade, na tua compreensão? Eu vejo que a bipolaridade, no senso comum, Paola, ela é muito diferente do que ela é de verdade, né? Tanto que quando eu fui diagnosticada, foi um baque, porque as noções que o senso comum tem sobre, meu Deus, uma coisa terrível que não tem solução, uma coisa de maluco, assim, uma coisa cheia de estigma. E não é bem assim. Então, veja, atualmente a gente tem duas compreensões. A do DSM, que é aquela que é um pouquinho mais engessada, né? Uma série de critérios diagnósticos e tal. E temos a compreensão de que a bipolaridade pode ser, sim, chamada de doença. Doença da energia, doença do metabolismo. Falando ali do ponto de vista do DSM, a gente tem, né, as fases de mania e de depressão. No meio disso temos a hipomania. Né? Na fase de mania, não estou falando aqui de mania de limpeza, a mania de mexer no cabelo. Não é sobre isso. Mania, nesse contexto, seria energia. É aquele momento em que a pessoa está se sentindo, nossa, uma deusa, capaz de dominar o mundo. Muitas vezes faz horrores de compras na Shopee, assim, né? Mas nem sempre tem essa conotação de, que legal, que bom, né? Muitas vezes essas pessoas sentem também uma irritabilidade de outro planeta. Elas perdem a noção do ridículo. Na forma de se vestir, muitas vezes elas se vestem de uma maneira que elas não se vestiriam de verdade. Às vezes é aquela pessoa que não tem o feeling de ficar quieto. Fala demais, fala muito sobre si, sobre, eu sou incrível, eu sou maravilhosa, eu sou não sei o quê. Tem essa conotação, tá? Na hipomania, é desse jeito, só que não tanto.
é um jeito assim um pouco mais contido, não traz tantos prejuízos assim para a vida da pessoa. Muitas vezes a pessoa que não é diagnosticada assim, nesse momento ela é vista como, poxa, ela tá melhor. Olha só, ela conseguiu sair da cama, ela tá feliz. Não é visto como doença, é visto como melhora. E isso atrasa muito a questão de diagnóstico. Quando a gente fala de depressão, eu já não tenho que dar tantos detalhes assim, porque a gente já imagina, né? Mas a depressão não é só ficar triste. Ah, eu tô triste porque o meu cabelo tá feio. Não é isso. Como eu falei, é uma doença da energia. Você não consegue se levantar da cama. Você fica dias sem tomar banho, muitas vezes. Sem, sei lá, escovar os dentes, lavar o cabelo. Não é só sobre, eu tô tristinho. Sua cabeça funciona de uma maneira muito mais lenta. Você perde, assim, a vontade de viver. Não é à toa que a bipolaridade é o transtorno que mais leva pessoas por suicídio. Porque é muito complicado. E aí a fase mista vem no meio disso tudo como se fosse um combo, assim, sabe? 2 fases numa só. Que é terrível, assim, terrível. Mas, assim, essa seria a forma que o DSM vê, né? Com essas novas pesquisas que vem vindo e tal, já dá pra chamar de doença, como eu disse, porque afeta o todo do corpo. Não é só, como eu penso sobre a vida, eu estou triste. Não é só isso, é isso também. Mas é algo do teu corpo. Quem tá em mania fica 15 dias, às vezes, sem dormir, não vê necessidade de dormir, porque a vida é muito curta pra dormir. Imagina, vou limpar minha casa às 4 da manhã. Nossa, quantas vezes eu fiz isso. E foi visto como, nossa, que bem que a Giovana tá, arrasou limpando a casa às 4 da manhã. E eu lá, fritada. Então, isso também atrasa muito, assim, essa questão de diagnóstico, porque a gente não vê maldade. Uma pessoa que vive ali morrendo, não quer fazer nada, e do nada quer, pô, que legal, né? Tem também a questão, como ali eu disse, né, na depressão, essa dificuldade de se mexer, na mania é o oposto. A pessoa não consegue parar de se mexer, não consegue parar de pensar. As falas delas, muitas vezes, são, assim, cortadas de tantas informações vindo ali, ela não consegue lidar com tudo isso, né? Impulso, questão de compras, às vezes de drogas, de vícios, é uma desregulação no sistema de recompensa do cérebro. Você quer comprar, ou então, né, usar droga, a questão do álcool também. Inclusive, a questão, às vezes, de álcool e drogas é utilizada como automedicação. Porque é um jeito de, talvez, induzir uma mania e a pessoa não se sentir tão mal. Você me perguntou se a gente nasce com isso, né? A gente nasce com a predisposição. Aí, ao longo da nossa vida, tem alguns fatores que ativam isso. Sobretudo ali na infância, né? É uma questão de trauma, de bullying, de repente e tal. São fenômenos que ativam. Só que, antes de você, muitas vezes, ter os sintomas ali para fechar um diagnóstico mais velho, lá na infância você já tinha sintomas. E ninguém percebeu. Falando, então, sobre as mulheres, né? Meninas. É uma menina mais quietinha, de repente, uma menina que se distrai bastante. É hiperativa, é desatenta. Pode ser ali um quadro que está começando de bipolaridade. Só que, socialmente falando, espera-se que as meninas sejam mais quietinhas. Isso vem sendo mudado, mas na minha época, nossa, quem era menina tinha que ser quietinha, tinha que se comportar. Era muito mal visto, assim, nossa, quem se mexe muito, quem fala demais. Então, assim, olhando pra trás hoje, no meu caso, eu fui uma criança extremamente depressiva. Só que, assim, a minha família revirou todos os médicos do mundo. É preguiça. É normal. Eu fui a criança que teve preguiça de brincar. Horrores. Eu só queria dormir. Era tão gostoso dormir. E aí era aquilo, ela tá feliz, deixa eu. Não julgo, porque eu tava bem. Só que hoje eu vejo que já eram sintomas de uma depressão ali quietinha. Então, falando de sintomas em mulheres, eu vejo isso, assim, em clínica, né? Que ou a menina tinha sintomas muito disruptivos e se destacava, e a pessoa xingava muito, que não tinha uma paciência, não sei o quê, ou aquelas pessoas que sofriam bullying, extremamente quietinhas e tal, e sintomas esses que eram negligenciados. Na nossa geração, ninguém ia pensar em bipolaridade. Só era diagnosticado quem tinha, grandes sintomas, assim, realmente graves. Expressivos. Né? Bem expressivos. Mas a bipolaridade, nesse sentido, assim, vem dessa maneira. E aí, a menina vai aprendendo a fingir. Ela vira uma atriz da Globo. O tal do masking, que é tão falado, né? Ela tá fingindo que tá tudo bem. Ela tá fingindo que não tá com uma raiva que não tem de onde vir, que não tem causa. É uma raiva que não tem. Ela ouve vozes, aí ela ouve vozes e não comenta que ouve, porque, sabe? Então, desde que a gente é criança, tem essa dificuldade diagnóstica mesmo, por conta disso. Os médicos também, né, Giovana? Eu acho que eles... Acaba que, assim, é muito difícil você colocar no corpo de uma criança a sensação de tristeza, porque criança não combina com tristeza, né? Então é muito mais fácil buscar uma alternativa que vai responder ao que é o entendimento sobre a infância pra gente, do que necessariamente diagnosticar, dizer que uma criança tem bipolaridade, que tem extremos emocionais, né? Claro que também acho que é um ponto que é importante da gente trazer, né? Que existe um período desses sintomas, né? Porque um pouco desse senso comum que, né, você estava comentando, a questão da pessoa que tem muita alteração de humor,
não, já é bipolar e tal, né? E às vezes nem é isso, tem nada a ver. A questão da bipolaridade, ela tem um período onde essa mania, a hipomania ou a depressão, ela vai ficar mais presente. E não é na mesma quantidade, né? Tem pacientes que ficam muito mais períodos de tristeza do que períodos de alegria. Mas tem os dois polos, né? Não sei, é um pouco do que eu trago, assim, da ideia de... o senso comum, às vezes, ele atrapalha também nessa questão do diagnóstico, né? Que é uma questão de ficar feliz e triste, por exemplo. Não se trata apenas de ficar feliz e triste. É isso também, ou pode ser isso também. Mas, de novo, é uma questão de energia. Não é normal que uma criança queira ficar dormindo, por exemplo. Sem energia, sem vontade de brincar, sem interesse pelos outros. Foi o meu caso? Ou então, não é normal que uma criança sinta raiva do nada. Do mais absoluto nada, ela tá ali sem... Ai, que raiva, ai, que... sei lá... Mas também existe a questão de tempo, né? Atualmente, para critério diagnóstico, né, de bipolaridade, no mínimo 7 dias de mania. Ou então, se a pessoa ficar em uma clínica e tal, aí não conta-se dias e sem sintomas. Né? No caso do bipolar tipo 1, não é necessário que se tenha ali a fase de depressão. No tipo 2, sim. Eu não me recordo quantos dias. Eu acho que são 4 dias de hipomania e 7 dias de depressão. Mas de ser um pouquinho a mais, um pouquinho a menos, é um critério, assim, para que... Mas os sintomas de mania costumam ser inconfundíveis, geralmente, assim, de mania pura, sabe? De mania clássica. Não consigo pensar num outro transtorno para confundir. É bem característico. E é geralmente nessa fase que o diagnóstico vem. Existem muitas mulheres que passaram a vida sendo diagnosticadas como depressivas. E aí chegam lá na idade dos 40, 50 anos, um surto psicótico, uma fase de mania. De lá de trás, já era o TAB. Mas, é uma depressão. Ela é depressiva. Não era. E é uma depressão que não melhora se não é tratada como a bipolaridade. Então, assim, né? No sintoma, no quadro de mania, o que está presente? É tudo que é demais, assim, com relação a impulso, com relação a pensamento. Às vezes ocorre quadro de psicose também, sobretudo no tipo 1, muito comum. Ver voz, ver coisas, ouvir vozes, ou então a questão assim de delírios, a pessoa jura que é Jesus Cristo, jura que tem o poder de curar as doenças do mundo, e ela acredita piamente que é verdade. Não tente contrariá-la, porque ela acredita piamente que isso tudo é verdade. Ou então, com a questão de compras, na cabeça de uma pessoa que está em mania, ela te convence de que comprar 5 bases iguais é uma boa ideia, de que comprar 10 pares de sapatos numa loja é uma ótima ideia. Já fiz isso. E sapatos que eu não ia usar. Só que na hora te parece uma ideia excelente. E é nessas que as pessoas, assim, no momento, às vezes, da fase de mania, não tem tantas consequências negativas, só que o pós vem. Vem o boleto, vem a palavra que não foi bem pensada e, às vezes, que magoa relacionamento, que magoa amigos, que fala demais, que faz coisas que não deveria ter feito, que usa muita droga, que bebe muito álcool. Então, assim, é tudo que é demais. Certo? Na hipomania, isso é um pouquinho mais discreto. Por exemplo, quem sofre de burnout muitas vezes está dentro de um quadro de bipolaridade. É muito trabalho, muito trabalho, muito trabalho. Isso é bem visto? É o funcionário do mês, olha que proativo, olha que incrível. Ninguém vai ver isso como doença. E às vezes a questão ali do sistema de recompensa dele está prejudicada. Ocorre compras? Ocorre, só que não de um jeito que vá para o Serasa, por exemplo. Tem um limite financeiro ali, mas compra coisas que não são necessárias, tá? A depressão, como a gente falou, não diz respeito apenas a estar triste. Porque muitas vezes a pessoa está tão paralisada que ela nem consegue ficar triste, ela não consegue sentir nada. Tem um termo chamado paralisia de chumbo, que descreve justamente esse sentimento de que parece que a gente é feito de chumbo. É difícil se mexer, é difícil tomar banho, é difícil pensar, é difícil fazer qualquer outra coisa que não seja dormir. Você não consegue trabalhar, você não consegue pensar em nada. Por dias, por meses, às vezes até mesmo por anos. E aí, se isso é tratado como depressão, não melhora. Principalmente no caso de mulheres, né? Sim. As mulheres têm fases de depressão muito mais frequentes e muito mais longas. Então, a chance de um diagnóstico errado vir aí é gigantesca. E, às vezes, ela faz uma fase mista, por exemplo, numa depressão. E daí, mas é depressão. Mas não é fase mista. E, às vezes, ocorre também, Paola, uma dificuldade de descrever sintomas por parte do paciente. Também eu passei por isso. Porque na parte de mania ou na parte de hipomania, a gente não vê como problema. Sim. Eu fiquei ali sem dormir 15 dias.
Mas eu tava feliz, eu tava limpando a casa, eu tava ali, sei lá, feliz, curtindo a música. Isso não é visto como problema. E é. Sim. Geralmente, o que é visto como um grande problema é a depressão. Deus o livre de ficar triste. Nossa, não pode. Só que nesse caso não é ficar triste apenas. É ficar vegetando, não conseguindo ter resposta para nada. É péssimo e é frustrante para a pessoa. Sim. E aí, como eu disse, né, não é à toa que é a doença mental que mais leva pessoas por suicídio. Porque é muito difícil viver isso tudo sem ver uma melhora. Uhum. Ou sei lá, uma luz no fim do túnel. Você não sabe nem o nome às vezes. Eu tenho ali uma depressão. Eu sou hiperativa. Será? Sim. Será que não tem outro nome? Será que não tem um outro termo que descreva isso tudo que você vive e mais um pouco? Uhum. Sim, com certeza. O grande desafio da bipolaridade é que todo mundo fica triste e todo mundo fica feliz. O problema é o tamanho disso, né? Às vezes, na questão da mania, dentro da bipolaridade, quando a gente tem esses extremos, a mania, ela é um impulso sobre o prazer, assim. A pessoa pensa assim, hoje eu quero fazer uma tatuagem. Daí a pessoa parece com 20 tatuagens. Aí vou cortar o cabelo. A pessoa nunca cortou o cabelo na vida dela. Ela vai lá e corta bem curtinho. Que não combina ou não faz sentido com a vida dela, não faz a realidade. Então existe uma impulsividade sobre o prazer dentro da mania, na questão da bipolaridade, que é muito expressiva. Não é uma coisa assim, então hoje ela tava assim, e ela é um pouco assim. Não, a pessoa mostra muito, assim, até no atendimento clínico, eu sempre comento assim, que as pessoas que têm a questão da bipolaridade, do nada aparece extremamente arrumada. Assim. Ou do nada aparece com uma roupa roxa. Do nada, falou de 25 viagens que a pessoa fez, assim, sendo que não tem condições para. A gente sabe qual que é a realidade, né? Então, acaba que isso é bem, bem expressivo. Na depressão, é um pouco mais complexo exatamente pelo que você falou, assim. É uma paralisia real da função vital da pessoa. Então, a pessoa, ela perde mesmo a questão energética de lidar com a vida, lidar com os fazeres e tal. Claro que isso, por vezes, pela função nossa de adulto, né? A gente tem que dar conta, a gente tem que fazer, senão eu perco o trabalho, ou a minha casa afunda em barata, ou né, as coisas começam a acontecer. Só que quem tá perto enxerga. Quem tá perto, assim, quem tá próximo consegue ver essa pessoa não tá bem, é nítido. A pessoa não tá no seu normal, né? Mas é bem complicado a questão do diagnóstico da bipolaridade em mulheres, exatamente porque a mulher também ela tem uma energia de dar conta que às vezes não deixa o sintoma aparecer, né? Muito na questão do médico, que atende por 25 minutos e dá um diagnóstico. Mas isso faz parte, né? E como buscar esse diagnóstico, Giovana? Como que. Tá, a pessoa tem uma desconfiancinha, bateu um sininho ali na cabeça dela e tipo, acho que tem uma bipolaridadezinha aí, hein? Como é que eu faço para buscar uma alternativa, uma ajuda, uma mão? Eu te respondo, só que antes disso que você falou, ocorre também de muitas vezes a pessoa em depressão se chumbar de cafeína, por exemplo, justamente para dar conta, principalmente mulheres. Eu não posso, eu tenho que dar conta, eu tenho que fazer. Então, às vezes, a pessoa faz coisas que imitam, que mimetizam comportamentos de mania, que é onde a gente consegue produzir. Sim. Então, enfim. Como diagnosticar? Tem uma parte muito boa da rede social, que está trazendo informação para quem antes não tinha. Sim. Então, eu sou diagnosticada, eu faço tal e tal e tal e tal coisa. Aí você vai lá, você vê o vídeo, você, puxa, eu acho que eu faço isso também. Eu te digo que na bipolaridade isso é bem menos frequente do que em outras questões. Bem menos frequente porque ocorre esse estigma de que quem é bipolar é doido. Imagina que eu sou isso, que coisa horrorosa de ser. Imagina, uma coisa muito grave. E nem sempre é assim, não é assim que as coisas ocorrem. Então, a primeira coisa, né? Ou você busca um psicólogo, especialista de preferência em questões de psicopatologia, de neuro mesmo, ou você busca um médico. Só que buscando um médico, infelizmente, tem-se aí a chance de, você tem depressão, você não é bipolar. Acontece. Um bom médico vai colher o teu histórico de vida, não apenas o que você está vivendo naquele momento. Eu vim aqui porque eu tô triste. Não, ele vai te perguntar coisa de lá de trás. A infância, como é que era? Já fez uma fase de mania que é tal e tal e tal e tal sintoma? Como eu te disse aqui, dificilmente alguém vai conseguir relatar coisas que viveu em mania, muitas vezes porque a gente não lembra. É tanta coisa na cabeça que você faz coisa que você não lembra, e não é meme, e nem uma desculpa. Você não lembra, porque é muita informação ali. Então, um bom médico vai te trazer, sim, esse histórico, e junto com você ir compreendendo. Poxa, será que faz sentido que seja
só uma depressão ou essa depressão é causada pela bipolaridade. A questão também de genética é fundamental, né? A bipolaridade é um dos transtornos que mais são herdáveis. E às vezes o parente da pessoa nem é diagnosticado, não. É um parente que é diferente, às vezes. Ah, é uma pessoa que é muito feliz e daí do nada fica meses de cama. Ah, é uma pessoa que xinga e... Sabe? Esse tipo de coisa. São comportamentos que não são tão vistos, né? São diferentes, que trazem uma série de prejuízos, mas que não são laudados. Sim. E às vezes a pessoa não toma remédio para isso também. Então, o melhor caminho é sempre ir atrás ou de um médico, ou de um psicólogo e tal, que vai fazer essa triagem de lá de trás. E às vezes de lá de trás é da tua família também, sabe? Verdade. De sintomas, às vezes, que você não se lembra, por exemplo, da infância. Sim. Ah, eu ficava mais quietinha. Eu fui uma criança que não gostava de viver, por exemplo. Poxa, isso não é normal. Isso não é esperado. Vamos investigar. Claro que eu tô falando aqui de uma teoria muito bonita, né, em que todos os médicos e psicólogos vão ter esse conhecimento de pensar na hipótese de bipolaridade. Que bom seria se fosse, e creio que um dia o mundo será, mas por enquanto a gente, né, está construindo esse conhecimento mesmo. Sim, com certeza. É um processo até mesmo de entendimento, né? A bipolaridade, ela, por muito tempo, ela ficou vista como um diagnóstico muito próximo da loucura, né? E entender que não é bem assim e que ele é um diagnóstico, até de certa forma, em alguns contextos muito leves, né? Onde a pessoa, sim, tem tristeza, tem, sim, a questão de mania, mas ela é funcional, né? Então, tem esse pontinho pra gente pensar, né? A gente pensando sobre a questão de buscar o diagnóstico, de entender o diagnóstico, você tem algum ponto que seria interessante, né? Algum ponto para definir o diagnóstico? Tipo, a importância de definir o diagnóstico e algum ponto que mostre sobre essa questão do diagnóstico? Ai, eu poderia ficar aqui horas, né, falando sobre isso, porque eu vejo na clínica o tamanho do prejuízo que não definir esse diagnóstico, infelizmente, causa, né. Eu fiz aqui uma listinha para dividir com vocês. Tá bom. Atualmente já existe um termo que chama efeito Kindling. O que é isso? É quando o cérebro ele vai ficando mais sensível cada vez que ele vive novas fases. Mais sensível. Sensível a gatilhos. Pode ser que o primeiro grande gatilho aí da vida, alguém faleceu na família, um término de relacionamento, algo que realmente ocorreu. E aí, quando você não trata, cada mini motivo vira um grande motivo e um grande causador de crise. Então, de todos aqui que eu listei, eu acho que esse é o mais importante. Porque o teu cérebro, ele se machuca, ele vai ficando machucado. E eu acho que o segundo grande prejuízo, se eu posso dizer assim, é a forma como a gente vai se vendo. Porque você acaba que não sabe quem você é. Eu sou a pessoa que limpa a casa de madrugada, eu sou a pessoa que fica 20 dias sem tomar banho. Quem que eu sou? E são extremos. E aí, se você vai ver rede social, coaches e afim, você consegue. A força de vontade muda o mundo. É só levantar da cama que você consegue. Eu também não queria levantar e levantei. Se você já tá mal, lê uma coisa dessas, você se sente o pior ser humano da face da Terra. Eu sempre digo que todo mundo sabe exatamente aquilo que tem que fazer para melhorar, só que na terapia a gente trata o porquê que você ainda não consegue. Quais são as causas que te bloqueiam? Todo mundo sabe que tem que comer certinho, que tem que dormir certinho, se movimentar, todo mundo sabe disso. Só que daí, se você já tá no momento vulnerável, lê um negócio desse de que, é só você querer, ou então você ouve conselhos. Essa é a pior parte pra mim. Conselhos que às vezes, né, do fundo do coração, às vezes uma tia que é mais idosa, poxa, reze que vai passar, reze que você vai ser curada, é só você querer. Isso tudo machuca muito. E também tem a questão que eu listei aqui, que é assim, ó, eu fui diagnosticada com os meus 20 e pouquinhos anos, ainda foi cedo. Mas eu conheço pessoas, mulheres, diagnosticadas lá pelos 30, 40 anos. E aí eu vejo, assim, o luto que elas vivem, sabe? Sobre tempo perdido. Sobre elas se culparem, às vezes, por coisas que elas não queriam ter feito e fizeram, porque estavam em mania, porque estavam em depressão, porque estavam. Sabe? Não era elas. Então, a dificuldade de reconhecer quem é você quando você é bipolar e não se trata é algo assim que destrói. Destrói. E com isso vão rolando cada vez mais fases, mais conflitos às vezes. No caso ali de mania, né, irritabilidade, às vezes álcool,
xinga a família, xinga o vizinho, briga no trânsito, um caos, vira um caos. Quando você não trata, vira um caos, de inúmeras formas. Então, assim, não é algo bonitinho, não é algo tipo Tumblr, assim, tipo: "Ai, eu sou bipolar, olha só que lindo". É um transtorno muito difícil. Sim, sim. Se eu pudesse não ter, nossa, seria o sonho da minha vida. É muito difícil e tem que ser legitimizado isso, né, até por parte dos médicos. Então, pô, vamos pensar em outras hipóteses. Será que a depressão mesmo há 20 anos a pessoa se trata e não melhora, será que é depressão? Será que não é hora de pensar em outras coisas? Sim, até a questão da medicação, né? Até mesmo porque a medicação, às vezes, é para um regulador de personalidade, às vezes é uma medicação direcionada para depressão. Mas o ponto que me vem, assim, é que quando a gente fala de diagnóstico, as pessoas às vezes não entendem muito, né? Diagnóstico é um funcionamento do cérebro onde o cérebro, quimicamente, está desorganizado dentro daquela função e vai fazer com que você se comporte de formas dentro do que se vê no diagnóstico. Então, às vezes, a medicação que vai fazer essa organização da química cerebral, onde manda impulsos nervosos para um lugar onde não era para ser, por causa de realmente uma função neurológica, né? As pessoas pensam, mas não é nada, essa aí tá fazendo frescura. Não é frescura. A pessoa não consegue, não é porque ela não quer, é que o cérebro dela não tá andando para isso. Né? E aí vem, por exemplo, que nem você está comentando desses coaches ou das pessoas, não, levanta, anda, toma banho gelado 3 horas da manhã. Poxa vida, vamos lá. Começa que tá errado. A pessoa toma banho gelado às 3 horas da manhã, aí a gente tá numa mania mesmo, né? A pessoa tá fazendo coisa errada. Mas o que me vem é exatamente isso, assim. Às vezes, o grande desafio também da bipolaridade e também de chegar nesse diagnóstico, a pessoa entender que não é uma coisa que simplesmente bateu na cabeça dela e deu vontade de fazer. Aquilo ali tá há horas, há anos, a vida inteira funcionando daquele jeito, né? E é por causa de um mau funcionamento da química cerebral que faz com que você tenha essa consequência de comportamento. Mas essa definição do diagnóstico, né, que é o que às vezes traz um pouco de alívio para as pessoas, né? De dar nome para aquilo que está sentindo, né? Ao mesmo tempo que também não é bom, porque tem um diagnóstico de bipolar a cada esquina, assim como o do autismo, TDAH, que está em boom. Mas você entender, olhando para os sintomas e se enxergar naquilo, de você tentar buscar um atendimento, uma medicação, um tratamento direcionado para aquilo, de entender que aquele momento que eu estava triste lá não foi só porque aconteceu tal coisa, mas é porque realmente o funcionamento do meu corpo faz eu sentir essa tristeza de uma forma muito maior do que precisa, né? Então, é até bonito quando as pessoas conseguem se enxergar dentro do diagnóstico e se tratar de forma correta, né? Dentro do que é desejado e esperado, né? A gente está falando de como funciona, né, a questão de pontuar o que é importante do diagnóstico e tal, mas como que funciona o tratamento, né? Quando a gente fechou o diagnóstico, é bipolar. Como que funciona o tratamento e o que ajuda, né? Não só o tratamento, por exemplo, medicamentoso, das terapias, o que mais pode ajudar para uma pessoa que tem bipolaridade? Atualmente, o que a literatura nos fala é que top 1, remédio. Tem que tomar remédio. E eu vejo na clínica e também na minha vida mesmo, que às vezes a gente tem vontade de se dar alta, sabe? De, eu tô melhorando, acho que eu não vou mais tomar remédio, imagina. Eu acho que, sei lá, o diagnóstico tá errado, eu acho que eu tô... Tem esses rompantes, assim, né? Então, número 1, remédio. Você gostando ou não, você vai ter que tomar remédio a tua vida inteira. Não existe cura, não existe oração, vai ter que tomar remédio. Beleza. Segundo passo, a terapia vem como aí uma aliada gigantesca para você se conhecer. Quando a gente fala de bipolaridade, por exemplo, se a gente colocar 100 pessoas diagnosticadas em uma sala, nenhuma vai ser igual à outra. Nem só falando de uma questão ali de subjetividade, mas também de manifestação de sintomas, de tipos de diagnósticos. Então, assim, a terapia vem para te convidar a se olhar do ponto de vista assim, pô, que sintomas que eu tenho? Esse tipo de coisa aqui que eu faço, geralmente faz com que eu entre em mania. Ou então, se eu me percebo ali um pouco mais, né, feliz, animada e tal, será que é hora de eu tomar 5 Red Bull? Acho que não. Ai, que vontade de ver um filme de madrugada. Proibido. Sono para bipolar é sagrado. Ai, Giovana, você é chata. Juro que eu sou muito flexível, inclusive muito mesmo. Mas nessa questão de sono é algo inegociável, porque o ritmo biológico de quem é diagnosticado funciona de uma maneira diferente. E há sim a tendência de querer viver a vida de madrugada e querer ficar dormindo de dia. E isso te prejudica de uma maneira gigantesca. E não é só assim, daí eu não durmo, daí eu durmo de dia e a vida segue. Não. Muitas vezes isso induz fases de mania.
te desregula de uma maneira que te traz um monte de prejuízos e às vezes nem tem porquê. Então o sono é fundamental. E aí aqueles clichês, né? Ai, se movimentar, a questão de comer saudável, comer sempre na mesma hora, se possível. Aquilo que a gente já sabe. Como eu disse, né, é tudo muito flexível e muito personalizado, sempre pensando no que o paciente tem de dificuldade. "Ai, Giovana, eu tenho dificuldade de me movimentar". Eu não vou falar para ele correr uma "Nossa, corra então 500 quilômetros". Não tenho como fazer isso nem porquê. Então, uma volta ali na quadra, uma volta no condomínio, de repente, é tudo muito personalizado e muito flexível, ou então deveria ser, né. Porque senão, esse paciente vai se dar alta. É muita co Né, e vai estar Geralmente quem é diagnosticado já se cobra horrores. Eu tinha que estar fazendo, eu tinha que estar sendo produtiva, eu tinha que estar não sei o quê, eu tinha que estar não sei o quê, eu sou um lixo. Então se vem você que deveria acolhê-lo, fala: "Não, imagina, você tinha que limpar a sua casa todos os dias". Imagina! Como que a cabeça desse paciente vai ficar? Ele já pensa horrores de si mesmo, provavelmente. De tipo: "Pô, faz 20 dias que eu tô aqui na minha cama, eu não consigo tomar banho, sei lá, escovar os dentes, arrumar o cabelo. Como é que essa pessoa fala que eu tinha que limpar minha casa?". Ele sabe disso. Ele sabe que a gente tem que limpar a casa, a gente sabe disso, mas ele não consegue. E é isso que eu vejo que quem é profissional de saúde tem essa dificuldade, de achar que ser bipolar é apenas ficar feliz e triste, não é. Seria o meu sonho, se fosse, seria muito mais fácil. Lidar com as emoções e não com a energia do teu corpo, ou então com as coisas que os outros esperam de você. É muito frustrante. com Que certeza. assim como você não sabe como que vai estar a semana que vem, sua família também não sabe, seus amigos também não sabem. Você não sabe se vai ao casamento do mês que vem de um colega seu, porque você não sabe como é que você vai estar. Então já é uma cobrança generalizada. Quem é profissional de saúde tem que saber disso, que não tem que ser mais um fator ali para cobrar. Falou: "Vai limpar tua casa, vai tomar um banho". A ideia é que ele ajude o paciente a criar estratégias para isso. Vai lavar teu cabelo no tanque, que é menos difícil que tomar banho. É isso que você vai fazer. Que diferente. Que ruim fazer isso". Às vezes é o que a pessoa consegue fazer, e tudo bem. É sempre buscar alternativa que caiba dentro da realidade da pessoa, né. Às vezes, a gente fala assim, né, alguns terapeutas dentro do que com o objetivo de ajudar, né, às vezes não é porque eu vou ajudar que eu sei ajudar, né, então tem muito que na linha da terapia, no processo dos profissionais também, precisa às vezes esse feeling, né, de entender que o entendimento sobre o diagnóstico também é o entendimento da capacidade da pessoa em se boicotar, em se travar, em não olhar para aquilo que é necessário, porque aquilo que é necessário para mim ou prioritário para mim, para uma pessoa que está sofrendo, por exemplo, da depressão, não consegue de jeito nenhum, né? Então amanhã de manhã, às 5 horas da manhã, você vai fazer uma corrida de 25 quilômetros. A pessoa, ela pode sair da terapia falando, eu vou, não, porque vai dar certo e tal. No outro dia, acaba que a pessoa já está ali num sintoma dentro do diagnóstico, ela vai se frustrar e vai piorar a sensação de si, porque o grande desafio também, a grande dificuldade da pessoa que tem o diagnóstico, que também, por muito bem, é saber sobre isso, mas quando sabe, também tem essa questão de, tipo, de se enxergar, de se olhar, né? A consciência sobre o diagnóstico, às vezes, é muito boa, mas às vezes também é um problema, né? Porque eu sei que eu posso estar sofrendo daquilo no dia seguinte e criar, né, essa sensação de não vai dar certo, ou não conseguir, e a frustração, né? A frustração é muito grande. E um outro ponto até que me vem disso, assim, uma realidade que nessa questão do diagnóstico em adultos, e principalmente em mulheres, como é uma questão não só cerebral, mas a questão da energia também, tem muitos diagnósticos que confundem, por exemplo, a bipolaridade. Claro que, assim, quando mal olhada, mal analisada, mal percebida, mal triada, de certa forma, de entender qual que é a história de vida, uma anamnese completinha, vamos dizer assim, uma anamnese de luxo, que nem eu brinco, de saber do paciente, às vezes vem até um TDA. Porque a pessoa não consegue se concentrar. Não, mas peraí, ela não está conseguindo se concentrar o tempo todo, ou tem momentos que ela consegue se concentrar e ela não, e tem outros momentos que não, né? No que ela não consegue se concentrar? De que forma que ela não está conseguindo se concentrar? E às vezes a gente está falando de uma questão de concentração, mas também está falando do diagnóstico bipolar, porque a pessoa, por exemplo, na mania, ela está tão energética, né, energizada dentro da cabeça dela, que ela não vai prestar atenção em você mesma, ou não vai prestar atenção no filme, não vai prestar atenção em algumas coisas, porque a vida dela aqui dentro está muito grande. Ao mesmo tempo que um depressivo também não vai ter condições de se concentrar numa informação, porque ele também não está em condições para se concentrar emocionalmente falando, né? Até mesmo o aprendizado, a forma disso também está em relação à emoção. Então, tem muitos diagnósticos que podem atravessar a bipolaridade exatamente por essa nuance, né? Essa mudança de tanto da energia positiva como a energia negativa, né?
tem muitos potenciais. Mas falando em questão desses desafios, assim, quais são os desafios da bipolaridade? O que você acredita que seja difícil dentro do diagnóstico? Acho que, primeiramente, né, conforme a gente já está conversando, a questão do próprio diagnóstico, né, que às vezes vem tarde, que às vezes não é bem manejado. Eu acho também que ocorre a falta de compreensão. Família, empresa, grupo de amigos, falta de compreensão e talvez até falta de interesse. Às vezes a pessoa que tem esse diagnóstico é tida como diferentona, ela é esquisitinha mesmo. E as pessoas às vezes não buscam realmente compreender a questão toda, sair daquele senso comum, né? Eu acho também, assim, um ponto muito relevante a questão do trabalho. Principalmente pensando ali num CLT, é difícil você se manter ativo, responsivo, ao longo desses episódios. Quando se trata de um tipo 2, pode ser até que seja um pouco menos difícil, mas em quadros de mania, realmente a pessoa não consegue se concentrar, não consegue ter boa relação, às vezes, com os colegas, ou porque ela está falando muito de si, ou porque ela está criando conflito, geralmente conflitos que não existem, tipo, ela vai brigar com o colega porque a mosca passou. Não faz o menor sentido, só que na cabeça dela isso é algo irritante. O que mais que eu posso colocar? Em mulheres, né, já que a gente está falando sobre isso, ocorre a questão de preocupação numa possível gestação, por exemplo, tanto da questão de medicação, quanto da questão do pós, tipo, será que meu filho vai ser diagnosticado também? Será que é tão genético assim, a esse ponto? Ou então das alterações hormonais interferirem no diagnóstico. A questão da TPM, por exemplo, é bem relatada, né, que as mulheres muitas vezes entram em fase de mania ou de hipomania quando elas estão para menstruar, porque são muitos hormônios, são muitas questões, ou ali na questão de menopausa também, né. Mas aquilo que você falou sobre a mulher não ter a chance de ficar doente, ser sempre muito cobrada, eu creio que seja o fator, assim, master, sabe. É uma expectativa que os outros têm sobre a gente, infelizmente, e às vezes que a gente tem sobre nós mesmos. Então, como eu disse lá no início e já venho repetindo aqui algumas vezes, a bipolaridade é uma doença da energia. E aí, se você não se permite ficar doente, fica muito difícil de ser cuidado, de ser tratada, de tirar ali um tempinho para fazer terapia, de ir ao médico com frequência, porque é muito, os outros, às vezes é o filho, às vezes é o esposo, é a esposa, não sei quem, é a família, e você fica lá por último. E a gente não tá falando de uma gripe, a gente tá falando do transtorno mental que mais leva pessoas por suicídio, não é qualquer coisa. Não é assim, é uma gripe que vai passar. Então, ocorre sim essa falta de compreensão da gravidade do transtorno, sabe? Ao mesmo tempo que ele é estigmatizado demais, eu vejo que ele é muito negligenciado, sabe? É que todo mundo é meio bipolar. Imagina, bipolar. Isso aí nem existe. Criaram isso aí pra ganhar dinheiro. Eu queria que tudo isso fosse verdade. Vender medicação. Eu queria que fosse verdade, ia ser muito menos grave do que uma doença que várias pessoas estão sofrendo com elas, né? Já tem décadas aí de estudo, realmente, né? Estudos reais ocorrendo, então não é assim, alguém criou e daí, gente, é uma coisa do TikTok. Queria que fosse, mas não é. Uma doença real que afeta mulheres reais e que muitas vezes não se dão esse espaço de cuidado. E é importante a importância da terapia, né? Porque, assim, na terapia é onde a mulher consegue se aceitar o processo da terapia, porque daí tem isso também, ela consegue mostrar sensibilidade, ela consegue mostrar onde às vezes ela teve que bancar fortuna, né? Porque precisou, porque aprendeu com as mulheres do passado. Então tem essa importância da terapia no processo, né? E como você descobriu o seu diagnóstico e como é que você se sentiu, assim? Claro que isso é uma coisa bem particular, né? Eu entendo que às vezes se mostra sensível, mas como foi pra você, assim, descobrir o diagnóstico? Foi um chá revelação, né? Eu estava no finalzinho da minha faculdade de psicologia, né? No finalzinho, eu digo, uma semana antes do meu TCC. Só que aí, Paola, vieram questões junto com ele. Eu também tenho o transtorno conversivo, não sei se você conhece. É como se fosse uma convulsão, só que não. Tem ali os sintomas, né, físicos, mas não tem nenhuma relação com o cérebro. Então, fiz vários exames. Ambas as condições começaram juntas.
E aí eu percebi que eu fui ficando muito tempo na cama, foi difícil eu ir pro meu trabalho, que ainda era CLT, né. Então altos atestados, muitos atestados mesmo, porque eu tinha muita dor no corpo devido às crises. As Aí eu crises, pensei: "Ah, deve ser isso aí". Só que daí eu fui ficando 1 semana, 2 semanas na cama, minha família foi percebendo que eu não estava tomando banho, que eu não estava lavando cabelo, que eu não saía da cama, que eu não conseguia parar de comer coisas gostosas e calóricas. Nunca era uma maçã, era sempre uma bolacha, Uhum. iFood, comportamentos que eu não costumava ter. Aí eu fui a uma psiquiatra e ela foi muito certeira. Ela falou: "Você tem transtorno bipolar". A gente falou que pode ser que gere ali um alívio. Eu fiquei pra morrer, eu fiquei muito mal, porque mesmo quase psicóloga, eu tinha essa visão de: "Meu Deus, é algo muito grave, é algo que não tem cura, nada a ver, que bipolar o quê?". Só que aí, me lembrando de situações, inclusive eu separei uma pra contar pra vocês, Uhum. da época da faculdade, ali do meio da faculdade. Lembrando que ao longo da faculdade eu fiz estágio e tal, e eu era o que é considerado workaholic, assim. Eu amava trabalhar, eu lia texto de madrugada, eu não dormia lendo texto do meu trabalho, e não era porque alguém me mandava ler de madrugada, era porque, nossa, tanto conhecimento, imagina que eu vou perder meu tempo dormindo. O auge pra mim naquele momento, Paola, foi assim, não lembro quanto que eu ganhava, mas supondo, ganhava R$ 600, sei lá, 4 horas, R$ 600, beleza. Um certo dia eu estava caminhando aqui pelo centro de Curitiba e eu vi uma loja de costura, esses, como é que chama? Armarinho? Armarinho. Uhum. Lembrando, não costuro, tenho 0 talentos. Tive a brilhante ideia de gastar R$ 300 em agulhas e crochê e coisas assim. Eu ganhava R$ 600, eu tinha conta pra pagar, eu já era Uhum. casada. Aí eu cheguei em casa e meu marido falou: "Amor, R$ 300, uma coisa que você não faz, não entendi". E depois eu pensei: "Nem eu". Só que aí, Paola, as próximas madrugadas foram acordadas cortando roupa para customizar. Lembrando, eu não tenho talento para isso. Me pareceu uma ótima ideia. Uhum. E aí eu relatei isso tudo pra médica e tal, que às vezes eu não dormia, só que eu só relatei porque ela soube me perguntar. Porque até aquele momento da consulta isso não era um problema. É que pra você Era: não é um "Ai, a problema, Giovana né? a Giovana tá aí, a Giovana é assim, às vezes ela dorme, às vezes não dorme". Cortei um monte de roupa, estraguei um monte de roupa, só que na hora parecia uma boa ideia. Só que, nesse momento, né, do diagnóstico, eu fui diagnosticada como tipo 2, que é aquele tipo que não faz fase de mania, que não faz surto de psicose e que tem as fases de depressão geralmente mais longas, sobretudo em mulheres. Uhum. Só que aí, com o passar do meu tratamento e tal, eu comecei, infelizmente, a ter surto psicótico. E aí eu mudei pra tipo 1. Sim. E aí eu fui vendo, assim, ao longo da minha vida que tinha ali umas fases de mania, tipo comprar 10 pares de sapatos que eu não usei. E foi presencial, tá? Nem foi: Uhum. "Ah, Shopee, apertei ali o número 10". Foi presencial, eu escolhi, só que na hora pareceu uma ótima ideia. Você me perguntou como é que eu me senti. Na hora eu me senti péssima. Só que aí a médica foi tão maravilhosa que ela me deu um livro pra ler. Chama Espectro da Bipolaridade, é do Fábio Lara. Uhum. E fala justamente sobre essas nuances, sobre essas possibilidades. Então, assim, atualmente eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, inclusive saio falando, né, em uma ideia de conscientizar, inclusive, eu tenho e eu consigo ser funcional, eu trabalho com saúde mental, mas às vezes eu te confesso que eu tenho vontade de me dar alta sim, porque, né, seres humanos. Uhum. Sim. Mas eu acho que é isso que me faz humana, que me faz uma boa psicóloga também, sabe? Sim, com Esse certeza. contato grande com a humanidade que eu tenho, né, com essas questões. Eu não sei se eu te respondi, mas em resumão a minha história é Com essa. certeza, não, com certeza. Claro que o descobrir o diagnóstico, ele é singular para cada um, né? Você sendo psicóloga, e aí vendo um diagnóstico, né? Parece que às vezes é que nem eu digo um cardiologista com problema no coração, assim, né? Um É. dentista com cárie. Não faz sentido, né? A mesma coisa que um psicólogo com depressão. Que isso? Como é que vai trabalhar? E aí que tá, tem muitos psicólogos que existem sim diagnósticos dentro da realidade deles, assim como, por exemplo, eu tenho TDA, eu tenho um transtorno de déficit de atenção gigantesco, eu tenho que prestar atenção várias vezes se eu vou escrever um texto. Mas a questão é, quando a gente sabe do diagnóstico, a gente reconhece é, e sabe como lidar, né? Porque a gente aprende, não só na formação, é mais fácil de eu conseguir buscar alternativas, buscar dispositivos, buscar, né, formas de lidar com isso no meu dia a dia, né? Diferente de uma pessoa que está buscando por atendimento e ela precisa entender, fazer o processo em relação a isso, né? A gente tem um passinho na frente em relação ao diagnóstico quando a gente trabalha com saúde mental, né? Mas, assim, muito bacana a nossa conversa. Eu acho que a bipolaridade, ela é sim um diagnóstico complexo, ela não é uma coisa simples. A gente não tá falando uma coisa
banal, a gente tá falando de uma coisa que realmente é muito estridente na vida de uma pessoa, né? E obrigada por ter compartilhado a tua história. Eu sei que, né, que nem você falou, hoje é uma questão de você conscientizar as pessoas sobre a realidade do diagnóstico, que não é fácil a gente peitar e dizer, ó, então, sabe esse negócio aí? Eu tenho, funciona assim, 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 assado, e eu consigo fazer. Mas é realmente a gente, que nem você comentou, é humanizar a coisa. Isso faz parte de ser humano, de ser pessoa, de ser gente. Tem muita coisa que nos atravessa, né, e nos gera comportamentos. Esses comportamentos vão gerar novas experiências, e as experiências vão nos atravessar de modo geral, né? Mas eu queria que você pudesse, né, se você, para encerrar nossa conversa, mandar uma mensagem para outras mulheres, né, que vivem com diagnóstico ou que estão na busca, né, uma mensagem para compartilhar com outras mulheres sobre a questão da bipolaridade. É difícil falar que vai ficar tudo bem quando a pessoa não vê saída, né? Aquelas coisas muito prontas de, coach, vai ficar tudo bem, você consegue. Então, assim, eu também já tive dias, e às vezes tenho dias, que tenho vontade de desistir, às vezes, da minha vida. E hoje eu sei que não é porque eu realmente quero fazer isso, é porque às vezes é uma depressão, é uma fase mista. Então, quando você tem ferramenta, quando você sabe nomear exatamente tudo que você está sentindo, fica muito mais fácil. Quando você ainda não tem diagnóstico, ainda não se trata, é muito difícil de você acreditar que vai ficar tudo bem, porque não parece que vai ficar tudo bem. Mas assim, o que eu tenho para te dizer é que vai ficar tudo bem, é possível. Eu já estive aí nesse fundo do poço, ou no porão do fundo do poço. Ainda estou em processo, ainda não estou estável, mas eu te digo que o meu fundo do poço hoje é bem mais rasinho. Ele tem quadrinho na parede, ele tem um sofá para eu sentar, é muito mais confortável do que antes, eu lá atrás, sem saber o que estava acontecendo com a minha vida. Então, assim, o tratamento é a chave. Faz muitos anos que eu estou aqui, né, em uma depressão. Questione com seu médico se é realmente uma depressão ou se tem uma possibilidade de bipolaridade. Muitas vezes tem. A gente só consegue se tratar daquilo que a gente conhece. Não tem como ter uma melhora só com força de vontade. Isso só existe no mundo dos coaches. Na vida real, é tratamento. É principalmente autocompaixão. De você se perdoar pelo tempo, às vezes, de vida que você perdeu, pelas oportunidades que você perdeu, pelos conflitos que você criou aí, saiu de grupo da família, xingou todo mundo, xingou o vizinho, não sei o quê. Muitas vezes, e na maioria das vezes, se trata de casos de mania, né, onde tem-se a suspeita, é você numa fase de mania. Então, quase que não é você. Quase que não é você, porque você não tá tendo ali a oportunidade de escolha. Eu escolhi comprar 10 pares de sapatos. Não. Se fosse hoje em dia, comprar um só e olhe lá. Comprei 4, 5 cores de base. Não sei por quê, só que na hora parece uma boa ideia. E é muito importante que a gente se perdoe também. E claro, olhar para esse lugar no sentido de não voltar para ele, né? De saber ali os sintomas de uma mania, de uma hipomania. Tipo, se eu tô maníaca, eu não vou numa loja de sapato. Se eu tô hipomaníaca, eu não vou tomar 1 litro de Monster, 2 litros de café. Autoconhecimento, mas tem solução. Eu também achava que não tinha. Eu também já quis sair desse mundo. Mas tem solução. Tem. Sempre tem. Sim, verdade. Que nem você comentou, né? Que no fundo do poço agora tem um sofazinho, né? Tem um lustre, né? Eu digo que só soltando a pá para não se afundar mais já é um grande passo, né? Em questão de buscar por ajuda, assim. E é bacana você trazer essa realidade, trazer isso que você tem de experiência, porque traz uma concretização para a coisa, assim. Porque as pessoas acham, por exemplo, que uma pessoa depressiva, ela provavelmente vai vir a óbito, sabe? Que vai dar ruim. E não necessariamente, é uma questão de tratamento, de processo. Eu falo muito para os meus pacientes, aprenda a pedir ajuda. Você tem que aprender a pedir ajuda para as pessoas. As pessoas querem te ajudar. Às vezes elas não sabem que tem que te ajudar, né? Então, a terapia é importante exatamente de se reconhecer, de se entender, de se compreender, de se aceitar, de se respeitar, de se, né, tirar a culpa de algumas coisas, mas esse é o processo. Muito obrigada, Giovana, muito obrigada mesmo por ter aceitado o meu convite. Foi de extrema importância a nossa conversa. Espero que, assim, o meu objetivo com o podcast, o meu objetivo desse espaço é que o que a gente conversa aqui chegue nas pessoas que precisam dessa conversa, sabe? Então, eu espero que tudo isso que a gente conversou, que é extremamente relevante dentro do diagnóstico de bipolaridade, consiga chegar nas pessoas certas e que elas busquem sim por ajuda, tá bom? Muito obrigada por ter aceitado, obrigada por ter disponibilizado o teu horário e espero que a gente possa ter outros encontros aí, tá bom?
Eu que te agradeço, é sempre bom a gente lembrar que sempre tem a possibilidade de fazer da dor algo bonito, né. De ter esse reconhecimento que dá para se transformar a dor em algo bonito, um passado difícil em um futuro melhor. Então, que bom que eu vim aqui, que a gente conversou, tô muito grata, e é isso, foi Tá um bom. prazer. Obrigada, tá? Tá, Falamos, depois a gente conversa no off ali, tá bom? Tchau, tá tchau. bom. Obrigada. Tchau, imagina. Então, gente, é isso. Hoje a gente teve essa conversa, né, com a psicóloga Giovana. Ui, tô descabelada. Foi a conversa com a Giovana sobre a bipolaridade em mulheres, que nem eu comento, o conteúdo, o objetivo do meu podcast aqui, desse espaço, é que esse conteúdo chegue nas pessoas específicas. Então, compartilhe, divulgue o tema e espero de verdade que você que assista isso transforme a tua vida de alguma maneira, tá bom? Muito obrigada. Lembrando que o podcast é delas, funciona todos os sábados, 22 horas, pontualmente às 10 horas. Pode ser que sim, pode ser que não, mas vamos estar presentes, tá bom? Se você tiver algum assunto, tiver algum conteúdo, uma história para contar, delaspodcast@gmail.com. Manda lá a tua história, que também a gente pode conversar e marcar aí um momento pra gente conversar. E é isso, tá bom? O É Delas encerra por hoje. Semana que vem a gente tem um próximo episódio. Lembrando que estamos no Facebook, no peraí, TikTok, Facebook, Instagram. E a gente só compartilhar lá e segue a gente lá nas redes sociais, beleza? Muito obrigada, um beijo, fui. Tchau, gente. Tchau.